conectando você às informações sobre a economia local, histórias inspiradoras e as oportunidades de nossa cidade. Radar Xinguara. Olá, aqui é o William Gonçalves e estamos começando mais um episódio do Radar Xinguara. E nesse episódio nós vamos conversar com João Lira, que é cantor, compositor e também professor de música aqui em Xinguara. Ele trabalha lá na Casa da Cultura, com ensino de música, no caso instrumento, Instrumento. E aí eu queria... Nessa entrevista a gente vai conversar um pouco sobre o trabalho dele na área da música, Também vamos aqui colocar, apresentar para vocês um pouco desse trabalho, E aí eu queria deixar o espaço aqui para você saudar aí a nossa audiência. Olá, então bom dia, boa tarde, boa noite, A hora que vocês vão assistir esse vídeo, esse trabalho, É uma honra estar aqui, William, no teu podcast, no teu programa, no teu trabalho, falando um pouco sobre uma coisa que todo mundo ama, que todo mundo gosta, que todo mundo curte, que é a música, E a música brasileira, que é uma riqueza nossa, é algo muito nosso, A música. Tá certo. E pra gente começar essa conversa, eu queria que você dissesse pra gente como foi que começou essa sua relação com a música, Então, houve algum momento marcante na sua vida para você começar esse trabalho, para você enveredar por essa área? A música na minha vida, ela é uma constância, Ainda muito criança, muito pequeno, já tinha o dom de compor, o dom de falar sobre música. E, de repente, na década de 70 ainda, então em 75, chegaram os violões ao meu alcance. E ali eu comecei a aprender meus primeiros acordes, primeiras notinhas, E aí foi por aí. E na década de 70 ainda, 77, eu comecei a tocar música. Isso aí foi uma história longa, que não é à toa que chegou até hoje eu tocando já, fazendo esse trabalho todo, Entrei em bandas musicais no Nordeste, fui cantor fui cantor e guitarrista de várias bandas, E por aí. E quais são as suas principais influências musicais? Porque todo músico tem, aquela influência, de um gênero de música, ou de um artista, Então eu queria saber quais são as suas influências, e como é que elas aparecem no seu estilo de cantar, de compor. Eu tenho um avô, o pai da minha mãe, ele tocava sanfona, Então ele me contava as histórias dele. Até antes de eu pensar, eu era muito criança, ele contava as histórias dele. E depois fiquei sabendo que meu pai batia o pandeiro, que é instrumento, percussionista, Então, a minha influência de música, eu creio que veio daí, O meu irmão mais velho também, por um período da vida dele, num período onde a música não tinha muita saída, tocou bateria, entendeu? E da família saiu eu. Mas dos artistas aí populares, você tem alguma influência? Ah, tá. Dos artistas também, populares. Sim, não, aí sim. Nesse sentido, eu tive a influência muito grande das músicas dos cantores da década de 70, da Jovem Guarda, Roberto Carlos, Vanderlei Andrade, e aquela turma toda lá, Gerry Adriane, entendeu? Os Fíveres, The Fíveres, Os Incríveis, umas bandas, muitas outras bandas da época. E assim, você teve essas influências, no caso familiares, mas assim, você seguiu assim, obstinado a ser músico ou você procurou uma outra área de atuação para conciliar? Porque essa parte artística muitas das vezes, você concilia com outra coisa, Então como é que foi no seu caso? A tua pergunta é muito importante pelo seguinte: eu, quando criança, eu tive várias aptidões. Eu até confundia aptidão com vocação. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não, são aptidões, são desejos que você tem. Tem alguma coisa, mas não firma. Sim. Quando chegou na hora da música, eu firmei. Eu queria ser músico e tal. Só que a música, como a gente sabe, é muito difícil sustentar uma família com música nos tempos
muitos tempos atrás, até hoje, né, se você não tiver uma mídia ou algo maior, né? Então, eu passei a ser professor também, ainda muito, muito menino. Comecei a dar aulas, né? Português, história, geografia, ciência, e assim por diante. Né? Então, nesse sentido, eu também enveredei por a aula da educação. Então, professor e músico. Comecei a fazer uma coisa, fazer outra. Fazer uma coisa, fazer outra. Até que na década de 80, ainda 80, eu comecei a dar aulas para algumas pessoas de música, de violão. Né? Aula de violão, eu morei em Porto Alegre durante muito tempo, né? E ali eu trabalhava em várias escolas, dando aula de música. Também trabalhava numa escola, dando aula de português, história, geografia e tal. Né? Por aí. Você falou aí que morou um tempo em Porto Alegre. Você é daqui mesmo, natural daqui? Onde foi que você nasceu, cresceu? Qual é a sua origem? Eu sou maranhense. Sou maranhense. Eu nasci num interiorzinho tão pequeno que eu não conheço. Saí de lá com 5 anos de idade, chamado São Benedito, na época, município de Monção, no Maranhão. Monção, eu fui uma vez fazer um show e voltei. Fiz o show e voltei, há muito tempo atrás. Né? E foi criado num lugarzinho chamado Santa Teresa do Paruá, hoje chamado de Presidente Médici. Né? Então, eu fui criado ali. São 6 horas de Belém, perto do Pará já, né? Mas Maranhão. Né? Então, eu sou dali. Só que aí eu fui para Porto Alegre estudar música. Né? Depois passei a trabalhar como professor também. E é isso. E assim, como é o cenário musical aqui na cidade, né? Aqui na cidade de Xinguara? Na verdade, você não falou há quanto tempo você está em Xinguara, né? Quanto tempo você está aqui? Eu cheguei... Já que você é do Maranhão, né? Sou do Maranhão. Eu cheguei aqui em Xinguara em 91. Então, 2 dias. Isso? Fiquei em 91. Quando em 2000 eu me ausentei. Fiquei 4 anos fora. Eu voltei novamente para cá. Né? E continuei. Né? Eu cheguei em 91 em Xinguara. Tem um tempinho já. Então você se considera um xinguarense mesmo? Sim. Também. E nisso, né? Como é que você avalia o cenário musical aqui de Xinguara? Porque você toca aqui, né? Toca em outros locais que você contou aqui nos bastidores, né? Sim. Então como é que é esse cenário musical aqui na cidade para quem, por exemplo, está começando? Você que inclusive, né, é professor de música, né, ensina aí várias pessoas a tocar e tudo mais, e essas pessoas podem querer seguir aí uma carreira de cantor, de compositor, né? Isso. Mas como é que tá essa questão aqui na cidade, né? Olha, o Brasil, eu falando de Xinguara, falar primeiro o Brasil, né? Vive um momento da música um tanto quanto sensível. Eu digo sensível pelo sentido de nós não temos uma característica musical X. E assim, por exemplo, assim, ontem mesmo ouvindo aqui, se ouve muito sertanejo. Tá, se ouve muito sertanejo. Aí eu faço uma análise. O que é sertanejo? Sim. Né? Então o povo pega uma música, veste ela e diz assim, é sertanejo. Só que é pop. Sim. Por exemplo, aqui, ó. Diz que é verdade, que tem saudade. Essa música é de Augusto, era música pop, uma música muito bonita. E virou sertanejo. Virou sertanejo. É pop. É um pop romântico, mas virou sertanejo, porque igual eu vi na história do Chitãozinho, Chororó, a história dele na TV, eles tiveram que sair um pouco do viés do sertanejo de verdade, que é o raiz, que eu acho lindo, maravilhoso, para tocar algo mais, senão não dava. Então nós vivemos esse momento musical aqui. Então a mídia diz o que a gente escuta, você vai ouvir isso, você vai ouvir isso aqui. Então tá. Então a gente escuta muita coisa. E Xinguara não é diferente do Brasil, onde a gente escuta aquilo que é preparado pela televisão, pela mídia. A mídia diz, é bonito, vocês entram, eu quero, entendeu? A mídia prepara. Entendeu? Já pensou se o teu blog aqui bomba com a minha entrevista e com a minha música, pronto. Aí passa o Brasil a ouvir e diz assim, eu quero, é isso que eu gosto. No caso, então, você está falando que
que os artistas locais aqui, eles podem querer muito seguir essas tendências para poder alcançar um público. Acontece isso, realmente acontece isso, né? Entendeu? Aham, Porque é muito complicado você fazer aquilo que não está na mídia, Sim. não está no radar das pessoas, aham, entendeu? Não está ali, à vista. Por exemplo, assim, o meu trabalho é pop. aham. É difícil de ir, não sei. Mas eu não largo, eu seguro aqui porque é a minha origem. Eu me sinto mal não cantando o que eu gosto. Então você não segue os outros, você segue o seu. Vamos dizer assim, você tem as suas próprias. Eu tenho a minha linha musical. Aham, Por exemplo, assim, eu vou fazer um show, sim. eu canto tudo. Aham, Eu canto sertanejo, eu canto forró, eu canto brega, eu canto samba, eu canto pop, eu canto um MPB. Eu sou eclético, estou fazendo Sim. um show, aham, entendeu? tá. Então, por exemplo, assim, eu tenho um show preparado, idealizado, que é um show dos namorados. Pronto, Uhum. o show dos namorados, a música é romântica para nego namorar mesmo, sentir a vontade, beijar na boca, amar o namorado, a esposa, o esposo, entendeu? Fazer. Aham. É isso, né? Então é por aí. E você falou aí de show. Você, quando faz um show, é só você mesmo ou tem acompanhamento? Como é que funciona? Eu faço poucos shows, não sou aquele que para, Aham, né? Mas hoje nós temos uma tecnologia muito bonita, sim. que é onde eu tenho meu playback, Aham, que é a minha banda, sim. das músicas que eu já tenho, Aham. entendeu? E então eu coloco lá e canto em cima. Só É. que eu canto e toco. Ah, isso que eu já ia Eu perguntar. canto e toco. Eu ligo meu violão, dá todos os instrumentos da banda lá, Aham. tal. Aí eu canto e toco. Se alguém no meu trabalho olhar o meu show ao vivo, vai ver que eu estou tocando de verdade lá. Eu estou fazendo meu violão, Aham, separado da banda. sim. Entendeu? Apesar de do que está na banda é característico meu, o que eu quis, é o que eu pedi. Aham. Mas assim, além disso eu toco. Ah, então quer dizer que então no seu show, né, a pessoa que recebe lá seu show não vai ser só mesmo só violão e Não, voz, vai ter não. algum preenchimento ali Vai também, grande né? até. Porque tem a minha banda inteira, que é o playback, né? Aí tem eu tocando, mas eu faço a parte também de voz e violão, que Aham, é uma coisa que poucos músicos fazem. aham. Até porque nem todo mundo que canta toca, né? Sim, sim. Se você for observar esses cantores famosos, nem todos eles sabem tocar violão. Aham. E quando toca, toca mais ou menos. Não tem a coragem de chegar e enfrentar um público tocando e cantando, porque é complicado, né? Para todo mundo. Tá certo. E voltando à questão dos shows, você normalmente quando você falou que faz pouco show, né? Sim. Mas quando você faz, onde é que assim, você faz aqui em Xinguara ou então vai para outro lugar? Como é que é? Os locais onde você costuma ser chamado, né? É como, assim, é aberto. Chamou, combina, eu vou. Mas você recebe algum cachê ou Sim, tem... sim, é tudo combinado. Tudo cachê, direitinho. Mas aí você mesmo se Muito desloca até o local. Sim. Ah, tá. Então, Eu já fiz um show no Rio Maria, aham. era o Troféu Imprensa. Ah, Foi até o... Eu fiz um aqui com o Juliano, aí o Delcio, que era empresário na época lá, ele ainda mora lá, eu tive que ver esses dias ele. aham, Ele me contou, ele levou, ele gostou do repertório, ele amou o repertório. aham. E eu fiz só voz e violão nesses shows aí, sabe? E aí ele me contratou, então eu fui, eu desloco. Eu estava sem carro nesse período, nesses Aham. dias aí, eu tenho um carro, fui, fiz o show e voltei. Ah, Né? tá E assim certo. por diante. Tem um previsto para o Maranhão aí esses dias, mas como ainda está ainda muito, Aham. deixar a gente... Tá É certo. complicado. E você toca, assim, repertório de outros artistas, mas você compõe suas próprias músicas, né? Você faz esse trabalho também? Sim, Você tem um trabalho autoral, né? eu tenho meu trabalho autoral, né? Eu cheguei a gravar 12 músicas, Aham. 12 músicas, e tem também coisas novas, inéditas, né? Uhum. E toco um repertório bem longo. Tem um repertório bem longo que dá para tocar horas e horas. E as músicas que você compõe, né? Que você escreve, você gosta de escrever sobre o quê? Assim, qual é a temática das músicas? A gente não pode fugir, né? O coração, o amor. A gente canta o amor. Eu canto amor, o meu trabalho
O meu primeiro trabalho, o nome é Uma História de Amor, e o outro eu estou na dúvida ainda, falando de amor ou algo parecido, né? Certo. E cantar o amor é cantar a natureza, cantar o que Deus gosta. Tá A gente certo. ama. E tem alguma apresentação, algum momento marcante aí da sua carreira? Você consegue lembrar agora para falar pra gente? Eu vou trazer para cá, para a última Sim. apresentação minha, que Aham. foi agora há pouco tempo, que foi o lançamento do meu primeiro DVD, Sim. né? Foi um trabalho muito bem feito, uma assessoria muito boa, uma produção perfeita, entendeu? Tá na minha rede social, tá no meu YouTube, né? E aí esse momento foi um momento que marcou, porque gravar um DVD não é fácil. Sim. Nós até comentamos aqui um pouco, né, Sim, sobre sim. isso. Não é fácil, é muito complicado, é caro, Aham. entendeu? Requer ter muito tempo, muita paciência, entendeu? Muita coisinha, assim, detalhes. Então, e eu fiz isso e o show de lançamento, que foi a culminância, né, Sim. desse trabalho, foi muito bom. Eu não esqueço, não. E já já a gente vai falar mais sobre ele, Sim. mas nesse caso, as músicas todas eram suas? Todas minhas, todas. Você já tinha essas músicas prontas ou... Eu já tinha, eu gravei o CD antes, né? Aham. E aí eu queria mostrar ele um pouco mais avançado, no caso, Sim. em vídeo, né? Certo. Como é a sua rotina de preparação antes de um show? Então, assim, alguém te chama, eu quero fazer você faça um show aqui, né, e tal, Sim, tal sim. dia, tal horário e tal. Como é a sua preparação? Você tem aí você faz um ensaio? Como é que você se organiza para essa apresentação? Como eu já tenho um costume muito grande de fazer isso, porque antes de eu fazer show sozinho, eu fui cantor e guitarrista de banda Aham. muito tempo no Nordeste. Então a gente tem esse costume de já saber o que fazer. Aham. Então, eu já sei o que vou fazer, mas mesmo assim eu preparo, escolho o repertório, entendeu? Eu penso no público, eu penso em quem vai assistir direitinho, né? Até de quem não está lá no dia que vai ver um vídeo depois, oh, gostei e tal, Uhum. entendeu? Esse preparo ele tem que ter, é psicológico, é físico também, a gente cuida da garganta, para não chegar lá assim de qualquer maneira e cortar, né? Exatamente, né? E assim, você sente que o público aqui de Xinguara, né, aqui da cidade, ele valoriza a música que é feita aqui, né? O que poderia melhorar nesse sentido, na sua visão? A pergunta é interessante, Aham. porque me parece incrível, mas o povo daqui não conhece os músicos daqui. Uhum. Entendeu? Que a gente vive numa enxurrada do que vem de fora, como eu acabei de falar. Isso. É música, é cantor que sai novo, a televisão mostra todo dia, os blogs mostram todo dia, o TikTok, o YouTube, é assim, jogando. Que quem está aqui, que não tem esse acesso de se apresentar, não consegue aparecer. Uhum. Entendeu? Por exemplo, tem pessoas aqui por perto de mim que não sabem o que eu canto. Aí eu chego lá no Nordeste, por exemplo, assim, pô, cantor João Lima. De longe sabe, mas de perto não sabe. Porque é isso. Então, o povo daqui, assim como de cada lugar que está assistindo isso aqui, é a mesma coisa. Tem muitos cantores bons, muita gente boa, aí do lado de sua casa, pertinho, que a mídia não mostra. Não consegue mostrar. E ele não tem não tem um alcance dessa transcendência de assim, eu consigo mostrar esse trabalho. Então, eu creio que, às vezes, o erro não é do povo não gostar, é que o povo nem sabe. Por exemplo, tem gente que me vê tocar e diz, pô, não sabia que era tão boa a tua música. Entendeu? Mas o que você acha que poderia melhorar nesse sentido, assim, para que as pessoas começassem a conhecer mais o trabalho, né, desses artistas locais? Está bem na minha frente. É esse trabalho que você está fazendo. Já é um bom começo. Sim. Sim. Eu faço esse trabalho, isso aqui ajuda. Uhum. Porque, por exemplo, eu tenho certeza que pessoas que estão vendo esse vídeo me veem e dizem, não sabia que ele cantava.
Eu não sabia. Aham. Entendeu? Quer dizer, são coisas assim. Sim. Então, se tivesse mais pessoas que levassem... Eu tenho um amigo meu aqui, que é o Osmar Brito, você conhece o Osmar Brito, né? Sim, sim, Da sim, TV conheço. Caxias. Entrevistei ele, Isso, ele me inclusive. leva lá no canal dele, já várias vezes me levou lá. Então, são coisas assim que precisa ver. A prefeitura, assim, vamos levar, vamos chamar, sei lá, algo parecido. Eu gosto do seu trabalho aqui. É o caminho. Tá certo. E quais são os seus planos e sonhos, né? Futuros aí para sua carreira musical, né? O que que você ainda pretende? Porque você já tem aí uma trajetória, né? Mas o que que você ainda Sim. pretende alcançar? Você citou aí o projeto, né? Que foi o projeto que você fez assim uma produção mais refinada, digamos Isso, assim, né? Já foi assim um marco muito grande. Foi. Mas o que que você ainda pretende alcançar na sua carreira? Ainda esse ano, eu estou pleiteando para gravar mais umas músicas novas. Mas assim, você quer fazer outra Sim, gravação também em sim. vídeo? Não, Clipe, né? Ou é só música por mesmo? enquanto vai ser CD mesmo. Aham. Banda, tal, né? Música já tem. Música eu tenho música. Se for gravar 10 CD, 10 DVD, Tem música ainda tem me conteúdo falta. pra tudo isso. Tenho, e muito mais, né? Aham. Porque eu faço música há muitos anos, né? Sim. Então é isso, dá tranquilo. Isso aí não é problema não. Já tá. Tô pensando. Aguardem aí vocês, viu? Vai ter um novo trabalho bacana. A gente tava falando agora há pouco sobre a questão da enxurrada das coisas que vêm de fora, né? Sim. E muito disso por questão mesmo de mídia, né? Isso. Você disse que tem um CD gravado já. Tem. Você já conseguiu incluir esse trabalho dentro dessas plataformas digitais de música? Tipo Spotify, né? No Spotify ainda não. Eu tô no YouTube, Uhum. tô na rede social mais simples, que é o Facebook, Sim, sim. TikTok, Tem Instagram? Kawaii, Instagram. Nesse sim. Aham. Né? Eu não sou muito bom de mídia. Tecnologia. A cibernética me atrapalha um pouco, né? Mas assim, aquilo que eu posso fazer, eu posso. Pretendo melhorar mais. Aham. Pretendo arrumar alguém que mexa com isso, que saiba levar, né? Porque seria melhor. interessante você Sim. conseguir chegar nesse espaço, né? Exatamente, O streaming de música, né? Sim. Inclusive, esse trabalho que você tem em CD, ele já tocou em alguma rádio? Já toquei, já sim. Já? Eu costumo dizer que eu não controlo por onde toca, a gente nunca não sabe por onde toca, né? Aham. Eu recebo royalties, Sim. e eu acho incrível que tem uma música minha, que ela roda ali no norte, eu não sei se é Roraima, para aquele lado lá. Aham. Eu só sei que eu recebo de lá. É. Recebo lá, rádio do norte. Aham. Eu não vou saber onde é, né? Aham. Mas sim, eu já tive trabalho, fiz trabalho de televisão já, Aham. ativo na TV Diário de Fortaleza, a Aham. nível nacional, né? Ah, sim, Né? sim. Já tive várias TVs locais, Aham. né? Várias rádios, Belém, São Luís, Fortaleza. E, bom, não lembro tanto. Porto Alegre, eu fiz muito show de rádio em Porto Alegre. É Porto mesmo? Alegre fazia muito show de rádio, eu fiz muito lá. Olha só que Pois é, interessante. muito, é verdade. Então, o seu disco já A minha música já circula tem- por aí, né? Já. De vez em quando eu recebo as mensagens de fora do Brasil assim, gostando, aqui também. Isso é bom, graças a Deus. Tá certo. E voltando a falar sobre a questão do clipe, né? Tudo Sim, mais, sim. que foi o seu trabalho aí marcante, né? Uhum. Que é o projeto Live, né? Live João É, Lira, projeto- não é isso? Live, Então eu queria que João você conte um pouco sobre esse projeto, porque você mencionou aqui que por ser um trabalho mais refinado, foi um trabalho caro, né? Um trabalho, assim, uma produção mais, vamos dizer assim, mais demorada, né? Esse trabalho, como é que ele foi financiado? Bom, esse trabalho ele foi financiado pela Lei Paulo Gustavo. Né? É uma lei de incentivo à cultura do governo federal, né? Sim. E eu pleiteei, né? E fui aprovado. Aham. Né? Então, essa foi a financiação do trabalho, foi quem pagou esse DVD, né? Apoiado pela prefeitura do município. Né? Sim. Então, governo federal, governo municipal, estadual, se tem alguma coisa, por aí. Entendeu? E quanto é que foi o custo de desenvolver um projeto como esse? Esse trabalho, quando eu fui fazer ele, eu ganhei um presente
nele. É? Eu ganhei um presente de 90% grátis, Aham. entendeu? Porque eu fiz um orçamento nele de 40 mil. 40 mil? 40 mil. Só que na hora da aprovação... Não, aí nós começamos a trabalhar. 40 mil, nós começamos a trabalhar, estudo, papá, começamos a fazer tudo. Quando deu na hora, não saiu os 40, saiu só uma parte dos 40. Aham. Mas como já estava tudo encaminhado, aí o produtor falou, não, sem problema, a gente vai fazer, aí tu faz um clipe, e o restante que tu faz aqui já está feito. Vamos derrubar pau, não derrubar as coisas, vamos desfazer as coisas. Então, tá ok. Aí saiu o trabalho. No caso, eu acho que a música que puxa esse trabalho é Teus Mistérios. Isso, Teus Mistérios. É a música do clipe, né? Aham. Inclusive, nós vamos colocar aí para você assistir esse clipe, né? Isso. E você que tá no Spotify, se estiver nos ouvindo, vai ouvir a música, né? Sim, com certeza. Para você conhecer esse clipe, que ele faz parte do projeto live aqui do João Esse Lira. é o clipe principal. Certo, então roda aí o clipe. Você já vem com esse sorriso maroto, carregado de mistérios. Eu vejo nos teus olhos tantos segredos escondidos ao me olhar. Você me vem com um jeito tão inocente e o segredo no olhar. Vem como um anjo de pureza infinita numa tarde tão bonita. Mas pra ficar do teu lado, sou tanto que eu te quero. E você brinca comigo, me envolve em teus mistérios, me envenena por dentro, me embriaga de desejos, me entorpece de tudo que existe em você. Você revela o seu segredo num beijo, tira a roupa e se entrega a mim. Compara a cama do motel com a sua no momento de me amar. Você revela a beleza mais rara, me consome com esse amor voraz. O teu valor e o da joia mais rara, toda nua e tão bonita. Mas ao estar do teu lado, me confundo em teus mistérios. Mergulho na intimidade do teu corpo e do teu eu. Sei que sinto frio sem teu calor, você me dá vontade de viver. Com você eu tenho alegria, sou cativo de você. Muito bem, então esse aí foi um clipe produzido aí para esse projeto live. Tem outros vídeos que estão no seu canal, né? São. Esse videoclipe, né? Que ali
você tem gravações externas, né? Sim. Você tem uma... É uma atriz? Quem Ela é? é um modelo. Uma aquela modelo. menina. É o seguinte, eu vou te contar como foi para me encontrar essa modelo, né? Sim. Não, assim, Eu- primeira coisa, como foi a ideia de produzir esse videoclipe, assim, de Ah, gravar numa área externa? tá. Foi gravado aonde? Xinguara. Foi em Xinguara mesmo? Xinguara. Xinguara é bonito, viu, gente? Muito bonito. São pontos que muita gente não conhece, né, Não da conhece. cidade. O pessoal gosta de ficar no comércio, gosta de ficar ali, Sim, pra sim. e esquece das belezas, né? E como foi pra incluir essa modelo? Qual é o nome dela? A moça, Isso. Aline Gabriele. Como Aline. foi, você ia contar aí como foi pra você encontrar ela, né? Porque foi gravado em Xinguara, né? Isso. Mas ao que eu sei, ela não é de Xinguara, né? Não, ela não é de Como Xinguara. foi? Conta essa história aí dessa produção desse videoclipe. Eu precisava de uma modelo, de uma pessoa, de uma atriz, uma pessoa para poder fazer esse trabalho comigo. E muita gente aqui queria, mas estava com medo, estava Tava com vergonha? meio vergonhoso. Uma falou assim, eu tenho crise de riso. Se eu for fazer, eu rio muito. Aí a gente sabe, não, vou fazer isso aqui. Eu coordenei a cultura de Xinguara durante um período aqui. Uhum. Tipo secretário de cultura, né? Sim, sim. Então eu conheço no Pará todos os secretários de cultura. Uhum. Então eu pedi ajuda nas secretarias. Eu ligava para uns, eu estou fazendo um clipe assim, estou procurando uma menina, assim, então. Entendeu? E aí me mandaram várias. Cada município mandava 5, 6, tal, para eu escolher. Uhum. E aí eu escolhi uma que eu gostei da pele negra, aquela pele bacana, né? Uhum. Né? Aí eu disse, Aline, não sabia nem o nome, essa aqui. Uhum. Aí eu liguei, ela é de Brasília, ela, né? Uhum. Mas ela estava aqui em Sapucaia, que o pai dela morava aqui, mora, Uhum. entendeu? Eu digo, então, deu certinho, pertinho, né? Uhum. Aí liguei, ela topou, não, na hora. Uhum. E foi assim, ela é uma menina muito tranquila, muito simples, muito bacana, bonita. Uhum. Parabéns aí pela beleza, Aline. Brilhou muito meu trabalho, ajudou muito. Contribuiu, né? Aí Contribuiu, né? E era aquilo que eu queria, né? Uhum. E deu muito certo a escolha dela. E depois, não sei se você vai perguntar dos locais também. Mas assim, teve um ensaio com ela antes para poder fazer essa gravação ou foi tudo na hora? Eu dou muito parabéns à minha produção. Uhum. Minha produção é muito boa. Então, a gente já tinha mais ou menos o que queria. Uhum. O que queria. E aí, com a produção junto, e ela também deu umas ideias. Né? Ela é muito boa de ideia, inclusive, né? Ela deve estar rindo nessa hora, assistindo, né? Ela dá umas ideias, ela é muito boa de ideia. A produção, boa de ideia também. Eu estava com minhas 2 filhas lá também, que a Lauriane canta comigo, a Larissa que ajudou a fazer a maquiagem dela também, fez todo o trabalho. Cada um dava uma ideia. Né? Foram várias ideias que tornou aquilo ali. Né? Tanto fora, na externa, quanto dentro do estúdio. Dá de ver também que teve cena Sim. dentro do estúdio. Uhum. E esse estúdio também foi aqui? Foi aqui. E essas externas foram gravadas aonde? As externas? Do clipe. Na Prainha. Acho que era Prainha o nome do local. Mas é aqui dentro de Xinguara? Aqui na periferia de Xinguara mesmo. É mesmo? Um local muito bonito. A gente paga, claro, para fazer aquilo ali. Sim, é uma propriedade particular então, né? É, particular, paguei. Aí nós fizemos lá, né? Uhum. E quanto tempo levou para fazer esse clipe? Para gravar nós tivemos Foi mais de um dia ou foi um dia só? Não, para gravar foi mais rápido, foi rápido. Não, para gravar o vídeo? O videoclipe, os Teus Mistérios. Não, para gravar Teus Mistérios, só Teus Mistérios, eu fiz ela... Eu passei uma noite gravando, Sim. que sou eu, em estúdio, Sim. né? Depois nós tivemos uma tarde até meia-noite, mais ou menos, ou um pouco mais, para fazer a primeira parte externa. Sim. Aí que escureceu, nós na parte externa lá fazendo, aí viemos para o estúdio e ficamos até perto de 1h da manhã. Nossa! Foi todo esse... Isso para gravar, depois teve mais uma semana para produzir. Sim, para fazer todo.
Não, mas no caso, assim, a gravação você já É. coloca aí, porque Exatamente. Quando Coleta de assim, imagens, né? você vê o trabalho todo, o resultado, né? Isso, Mas, uhum. mas tem aquela coisa de corte Corte, e muda de corte. ângulo. Agora é o drone. Vamos fazer só imagem de drone. Drone. Então, Não, agora só imagem aqui. Pô, tá e você aí. acompanhou tudo isso daí. Nossa, eu tudo. Quem foi que produziu o seu O trabalho? meu trabalho foi por Calandrini Produções. O Calandrini e a Flávia são pessoas assim, ó. Mas, daqui, mas, ó. mas e a parte musical mesmo? Não, a música foi, como eu te falei, a música já tinha. Assim, Eu fiz em São Luís do Maranhão. então a música que está no clipe você gravou fora. Eu gravei fora. Gravou em São Em Luís. São Luís. Gravando em São Luís, Aham. com a maestria de Eliésio do Acordeon, um dos grandes músicos do Brasil. E por que você foi fazer lá? É porque nós infelizmente, não temos um estúdio aqui. Para esse tipo de trabalho. Exatamente. Nós não temos estúdio, nós não temos músicos de estúdio. Aham. Entendeu? Que uma coisa é tocar violão aqui, a Sim. outra coisa é tocar violão no estúdio. Aham. São coisas bem distintas. Mas assim, além de cantar na gravação de estúdio, você também fez violão lá? Não, no estúdio eu não Não quis, foi- não fiz no estúdio, não quis fazer. Não. Por exemplo, assim, essa música de violão. A música é minha, mas eu passei pra ele Uhum. e ele fez. Então você só cantou? Eu só cantei, Ah, tá. entendeu? Mas assim, os arranjos que precisou pra mim, era o que eu pedia. Eu dizia, não, eu quero assim, 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 assim. Eu sei fazer? Sei. Uhum. Mas o músico do estúdio ele tem uma responsabilidade maior. Ele tem mais. Entendeu? Ele é para aquilo lá. É, sim. Então a gente já está pagando, então deixa eu só fazer aquilo que é pra mim. Tá certo, né? É Sim. aquela coisa, você tem. Digamos, você se dedica mais a outras questões do trabalho, isso, né? Exatamente. É porque como a gente, assim, a música ela é uma coisa muito, muito complexa no sentido de você fazer uma construção para expor, para uma gravação. Sim, sim. É muita exigência, é muito ver. Não, aqui não gostei desse acorde aqui, não tira. Entendeu? Não quero isso aqui. Eu sou isso. Ah, Não tá legal aqui. uhum. O cara pode ser profissional do jeito que for, mas ele tem que escutar, ele tem que entender, ele tem que fazer isso aqui. A Legal. música é isso. E assim, pra gente finalizar nossa conversa, né? Qual é o conselho que você dá, considerando que você é um professor de música também, né? Sim. Tem já aí várias pessoas que de repente têm esse desejo de enveredar pela parte artística, né? Da música. Então, qual é o conselho que você tem para quem está dando esses primeiros passos ou quer dar esses passos na música, né? Especialmente aqui na nossa cidade, que tem todas essas características que você acabou de falar, né? Nós não tem, Sim. nós consumimos muita coisa que é de fora, não temos uma infraestrutura para a produção desse tipo de trabalho, né? Exatamente. Ou seja, quem deseja de repente gravar uma música num estúdio precisa ir para fora, porque aqui não tem a estrutura Isso, necessária para exatamente. isso, Não né? tem. E aí, sabe que isso acaba demandando um custo maior, né? Grande. Né? Porque você vai se deslocar, você vai contratar serviços de fora. Exatamente. Então, que conselhos que você dá? Porque talvez essas questões, né, elas desmotivem, né? Criem alguma situação que a pessoa talvez sofra, né, com alguma frustração, né? Sim. Então, que conselho que você dá nesse sentido? Olha, o conselho que eu dou é: saiba o que você quer. Em primeiro lugar, escolha o que você quer. Eu quero isso. E vou atrás. Não desistir. Não desistir hora nenhuma, minuto nenhum, segundo nenhum. Entendeu? É difícil? Não é fácil. Se fosse fácil, estava cheio de gente aí. Inclusive eu estava lá no topo do sucesso. Mas é aquilo que você quer. Faça. Não vá pelo que os outros... não, faz isso que é melhor. Não. Vamos lá. Siga em frente. Batalhe. Toque violão. Cante. Entendeu?
Se quiser aprender a tocar, eu tô ali, né? Sim, Tô sim. ali, entendeu? Então é isso. Seguir em frente. Tá certo. Então, João Lira, eu queria agradecer pela sua participação, né, aqui Obrigado. no nosso programa, né, contar essas informações. Você como um representante aí da arte local, né, é muito bom a gente poder saber que nós temos profissionais como você aqui na nossa cidade, né, que, Obrigado. como você já disse, muita gente não conhece, né. Eu vou dizer que eu também não conhecia, mas felizmente eu pude conhecer, né? Obrigado. E ver que nós temos aí realmente talentos que precisam de publicidade, né? Precisam de valorização, sobretudo, né? Valorizar o trabalho de quem está aqui, né? Sim. Porque muitas vezes a gente não valoriza interna, a gente É, valoriza o externo, é, né? é o que acontece, né? E como você falou aí que tem música sua tocando em outros locais, né? Sim. Às vezes a gente não alcança um sucesso aqui e vai Lá fora. lá fora você é conhecido, você é valorizado, né? Eu tava numa cidade do Maranhão, não me recordo qual era a cidade agora, eu vinha passando. Aham. Ô, cantor ali, gente. Ei, você canta, você é João Lira. Oi, tudo bom? Então, fui lá, conversei com ele. Era um rapazinho, sabe? Aham. Quer dizer, é bom. É, claro. E eu não poderia deixar de encerrar essa conversa, né? Sem pedir que você toque aí ao vivo pra gente alguma coisa, né? Olha. Não sei o que você poderia aqui nos agraciar, né? Com a sua música aqui ao vivo pra audiência do Radar Xinguara. Fica à vontade aí pra soltar alguma coisinha pra nós. Eu vou tentar cantar uma música minha, eu e você, que eu ainda estou estudando, ver se essa música vai pro próximo disco. Me chama Love, brilha sorrindo. Lhe chamo baby, sorriso lindo. Canta comigo, seus braços meu abrigo. Ame contigo de dia, amanhecer. Seus braços me aquecem, seu amor acaricia. Me faz delirar, choro no guitarra, faço sem poder cantar. Trocamos de olhar. Eu e você, todos por um beijo no amanhecer, capazes de enlouquecer, cheio de desejos como sua mão. Me veio sensação, só o seu retrato me faz recordar quando nós saímos daquele lugar. Novinha, seu rosto no meu coração. Nunca você vai sair dessa canção, mas só o seu retrato me faz recordar quando nós saímos daquele lugar. Novinha, seu rosto no meu coração. Nunca mais eu dessa canção. É isso aí, João Lira. Parabéns pelo Obrigado. seu trabalho. Obrigado. E eu queria deixar o espaço aqui para você divulgar aí as suas redes sociais, né? O seu canal no YouTube, você falou aí quem tiver interesse de aprender a tocar, que pode procurar e você vai dizer onde exatamente, tudinho. Então, pode fazer a divulgação aí. Ó, tocar, quem quiser tocar violão, aprender a cantar também, né? Eu não estou dando aula de canto esse ano, não. Mas nós temos professor de canto, vários instrumentos. Aqui na Casa da Cultura, aqui em Xinguara, perto da rodoviária ali, tem um local ali muito bom. Todo mundo aprende, é público, é gratuito, ninguém paga nada, entendeu? É para ver, seguir, né? E eu tenho vários alunos de violão, muitos alunos, né? Estão lutando aí, né? Certo? E a minha rede social, ó, sou João Lira. Se você achar dificuldade no YouTube, encontrar, quando você coloca João Lira, tem centenas de João Lira, você coloca o nome da música, Teus Mistérios, João Lira Show, Teus Mistérios, que aparece lá. Aí tem todas as minhas músicas, todas
DVD completo. E eu tocando violão lá, algumas coisas também aparecem. Ele tem o Facebook, tem o Instagram, tem o TikTok, tudo João Lira, né? Kawaii, entendeu? Então vai lá, curte a minha música, ajuda a compartilhar. E quem sabe você vai ter um amigo aqui que é famoso, né? Música brasileira. E eu só prometo uma coisa, levar uma boa música para você, para sua família, uma música que pode ouvir criança, adulto, jovem, né? Famílias, namorados, esposa, namorada, né? Então, uma música boa, gostosa, uma letra bacana, né? Música boa de se ouvir. Eu agradeço muito. E se alguém quiser assim, um show seu, como é que faz? Pronto. Nessa mesma rede social pode fazer o pedido. Está lá. Tá bom? Tá. Pode chamar, por exemplo assim, o meu show, eu gosto de fazer um show. Por exemplo, Então eu agradeço mais uma vez ao João pela participação, né? Então também desejo para você aí uma boa caminhada, né? Boa sorte aí nos seus projetos, né? Que você consiga alcançar tudo aquilo que você pretende, né? Sim. Na sua carreira, que saia esse projeto que você acabou de mencionar, né? Com certeza, tá chegando. Esse novo trabalho, né? Novo trabalho. Para que todos nós possamos aí, tá? Vamos dizer assim, curtindo, né? E para você que nos acompanha no YouTube, eu peço que você ative o sininho de notificações para estar atento a todas as novidades aqui do Radar Xinguara, né? Curta e compartilhe esse vídeo, né? Para ajudar a espalhar a mensagem, para ajudar a espalhar o trabalho do João Lira, né? Que dedicou aqui esse tempo para poder nos falar um pouco sobre a sua carreira e sobre esses seus projetos, né? No Instagram você pode nos seguir no @radarxinguara para também acompanhar todas as novidades que vão estar vindo aí, né? Os episódios aí do podcast. Eu agradeço a todos pela audiência e até o próximo episódio. Até breve. Conectando você às informações sobre a economia local, histórias inspiradoras e as oportunidades de nossa cidade. Radar Xinguara.